Olá pessoal, boa tarde. Já vou começar a fazer o meu vídeo diferente. E não vou desistir de fazer diferente. Eu preciso conseguir achar um equilíbrio aí. Eu não sou isso que eu estou apresentando aí nos vídeos. Eu sou uma pessoa muito mais extrovertida, uma pessoa muito mais alto astral. E eu não sei por que eu estou assim, tão contaminada, digamos assim, por essa coisa ruim que inventou de se instalar dentro do meu sentimento e da minha maneira, da minha postura e tudo mais. E eu luto a minha vida inteira, desde a minha infância, contra a tristeza, contra a depressão. Eu realmente sofro, tenho muita facilidade de deprimir. E tudo isso que aconteceu aí comigo, então, está sendo muito intenso. E eu preciso botar uma trava nisso. Eu não posso deixar esse negócio aí ficar me incomodando constantemente. Eu preciso realmente achar uma maneira de dizer deu. As coisas ruins que tiverem que vir, que venham, então, que me encham o meu saco, mas que eu também saiba esvaziar esse saco, né? O quanto antes. E então eu resolvi começar esse vídeo aí de uma maneira diferente, não da maneira como então eu estava fazendo até o momento, porque eu realmente quero fazer algo que seja pelo menos um pouco mais agradável ou então divertido que seja, toda vez que eu for gravar. Eu não sei, lógico, se vai ser toda vez, mas procurar ao menos fazer. E como eu estou realmente ainda precisando muito ficar dentro da minha loja, então não me sobra alternativas, eu não tenho outras maneiras de querer vir a vocês, falar com vocês sem ser desta maneira, né? Eu realmente estou aqui e vou ficar aqui, então os vídeos sairão daqui de uma maneira ou de outra, e como agora eu resolvi mudar o meu lado da câmera, né, para ficar falando com vocês e não com um monte de mercadoria sempre aparecendo, então eu resolvi virar ela para a parede, conforme eu já falei no último vídeo, para deixar o ambiente um pouquinho mais leve, e principalmente pelo fato de ser, então, um conteúdo de vida pessoal, né? Então vamos lá. Eu não quero me estender, eu começo sempre a falar um monte de coisa que não tem nada a ver, que eu não quero saber também, vocês também não querem, certamente. E por ser uma coisa muito chata, quando uma pessoa começa a falar muito e ser muito repetitiva, eu não gosto, então por isso que eu disse lá no início, não sou eu não quero falar daquela maneira, né? Eu não quero ser tão certinha, tão comportadinha, porque eu realmente sou extrovertida. Mas extrovertida comportada, digamos assim. Ou seja, então eu resolvi, pessoal, viajar no meu tempo vou ir lá para a minha infância, vou ir para o túnel do tempo. E então o que eu quero fazer neste primeiro vídeo aqui? Eu, na verdade, fiz uma relação de coisas, e esse, na verdade, já está me incomodando, eu já estou repetindo ele muitas vezes, e eu não gosto disso. Tem radialistas aí que falam umas coisas sempre repetindo elas, e eu sempre digo, mas que coisa chata, essa pessoa só repete isso, eu até acabo apelidando eles pela maneira de estarem sempre repetindo as mesmas coisas, e eu já estou igual a isso, estou sempre falando, sempre repetindo as coisas, e daí eu não quero fazer isso. Então vamos lá para minha infância. Eu tenho doces lembranças assim da minha infância, porque eu sempre digo para o pessoal dos tempos atuais, que pena que vocês não tiveram as infâncias que a gente teve na minha geração, né, na grande maioria, e lógico, antes da nossa geração também, certamente as infâncias eram muito mais legais do que elas são hoje, porque hoje ficou tudo muito tecno, né, tudo muito computador, tudo muito celular, tudo muito virtual, não tem mais o contato com nada, ou seja, se tornou um cenário frio demais, não tem mais interação nenhuma, tanto é que por isso que hoje a gente percebe claramente que as pessoas querem se isolar cada vez mais do mundo externo, e cada um querer ficar só lá no seu mundinho, quando a gente sabe de que isso é muito ruim, né? Que a gente precisaria ter esse contato externo. Eu, inclusive, faço parte desse grupo. Eu fiquei, na minha maior parte dos meus longos últimos 30 anos, envolvida sempre muito com o meu trabalho, com o meu dia a dia de pessoas, de funcionários em volta de mim, e não pessoas que eu pudesse, de repente, me relacionar de uma forma mais descontraída, não que eu não possa fazer a relação com os funcionários de uma forma descontraída, mas ainda assim isso a gente sabe que, dependendo dos momentos, acaba atrapalhando sim, né, no trabalho. Então eu tive que ter esses longos anos assim, sempre muito contidos, né, muito sem poder fazer, então, de repente, algo bacana assim, de brincar e de
Eu sei que tem, não precisa me falar, porque eu sei que tem. Eu sei que tem maneiras, eu sei que tem empresas aí que pegam a turma e fazem coisas, mas aí realmente eu deixei a desejar nesse sentido. De repente, se alguém tivesse puxado à frente, talvez até a gente poderia ter feito em alguns momentos algumas brincadeiras a mais, mas ainda assim elas não aconteceram. E então, pelo fato de eu ter eu gosto muito de brincar, de me divertir. Lógico, que eu falei lá há pouco, eu sou uma pessoa assim, sou muito reservada. Sou muito controlada com as falas. Eu não gosto de falar palavrão. As minhas irmãs já sabem. Elas já sempre, quando inventam de entrar na onda, de querer fazer bagunça, delas já falam: ih, a Íria tá por perto. Não vai rolar, né? Vamos se conter aí. Ou seja, porque elas são realmente muito a minha mãe era assim, de falar palavrões, e de brincar, e de fazer realmente muita bagunça. Então, eu gosto, sim, mas contida, assim, da minha maneira, né? E pelo fato de eu ter, então, o meu jeitinho de ser, eu achei muito importante de eu, então, trabalhar este meu jeitinho aí com vocês, né? Brincando de uma maneira comportadinha, digamos, mas que seja algo light, algo leve aí para trazer para vocês. Voltando, então, para minha infância, eu nasci e cresci até os meus 8 anos na linha Pirajá Alta, bem no interiorzão aqui de Nova Petrópolis. E para quem conhece, lógico, como a minha rede social, basicamente, os meus amigos são daqui da região, então muita gente me conhece pessoalmente. Né, então, muitos sabem, inclusive, de onde que eu sou e tudo mais. Mas, então, pelo fato de eu ter vivido até os meus 8 anos lá no interiorzão, onde tinha apenas mato e bichos assim, no sentido passarinhos, lagartixas, lagartos, fora os bichos domésticos, lógico, dos meus pais, dos meus avós e tudo, mas era o nosso mundinho que a gente tinha, até os meus 8 anos. Depois dos 8 anos, a gente foi para um outro interior, que era na linha Brasil, sentido Gramado, aqui em Nova Petrópolis também, na linha Gonçalves Dias, onde, na verdade, eu sonho muito, inclusive. Há uns dias atrás, eu recebi uma cliente aqui na minha loja e ela começou a falar a respeito de onde que ela era. Eu disse: olha, eu já morei nessa localidade por 4 anos. Inclusive, sonho muito com a casa que existia no local. Hoje, ela, infelizmente, não existe mais, pelo que eu soube. Um colégio aqui da cidade adquiriu a propriedade na época e eles acabaram demolindo, então, a casa. Mas ainda assim eu sonho muito com a casa que existia, onde nós morávamos então. Mas voltando então para a linha Pirajá, nasci então e fiquei lá até os meus 8 anos, onde eu tive os meus melhores anos da minha vida. As melhores lembranças que eu tenho da minha vida são de lá. E eu ficava muitas vezes na casa da minha avó, com os meus avós paternos. Não sei exatamente do porquê que eu estava tão seguido por lá. Eu sei que a minha mãe tinha alguns problemas de saúde já na época, então talvez tenha sido por necessidades dos meus pais, então, me deixarem aos cuidados da minha avó, e pelo fato de então terem que ter ido para cuidar da saúde dela, né? Então, ou seja, fiquei muito com a minha avó paterna. E vó, todo mundo já sabe como é que é o negócio com vó, né? As avós geralmente costumam deixar os netos e as netas fazerem o que bem querem. Não exatamente o que bem querem, mas costumam tratar as coisas com muito mais leveza aí, sem tanto rigor, como muitas vezes nas casas dos pais da gente né? E então, a minha avó, ela deixava eu fazer as coisas assim, ela não me reprimia, eu podia ir lá mexer nas coisinhas dela, e nos bichos dela, e eu sempre lá junto com ela, né, de ir tirar leite, e mexia com o cavalo dela, ela deixava eu pegar o cavalo dela. Pensem só, uma menininha então, eu vou aí mais ou menos partir dessa idade, porque lógico que antes eu era muito pequenininha, mas vamos dizer assim, pelos 5, 6, 7 aninhos. Neste meio tempo, de uma criança nessa idade, hoje a gente sabe que é um toquinho de gente, né? Mas eu podia ficar mexendo nas coisinhas dela lá, então. Eu mexia no cavalo dela, pegava a sela, pegava as coisinhas que iam no cavalo, né, de botar na cabeça dele, e botava os jacá,
que na época eram cestos de palha bem grandões, que até hoje, acredito eu, que no interior ainda utilizem isso para colocar coisas dentro, para ir para a roça e botar as coisinhas dentro e depois levar até o seu destino, né? Ou seja, para o paiol, muitas vezes. Então, eu botava isso tudo, eu no toquinho, eu nem sei como que eu conseguia, eu subia nos bancos que tinha lá para conseguir subir na altura do cavalo e tudo, eu dava um jeito. E pegava a foice e saía pelas estradas da área da roça dela lá, cortando um pastinho, pense, podia ter me cortado e tudo. Hoje em dia os pais dizem, pelo amor de Deus, filho, não pega porque isso machuca. Mas eu mexia naquilo lá com maior naturalidade e lembro disso com muito carinho, porque eu realmente, eu lamento demais, assim, por hoje as crianças não terem este contato, porque isso, assim, para mim, olhando, fazendo esses comparativos hoje, é fundamental a gente ter essa oportunidade, né, de saber da onde que vem o nosso alimento, de que maneira que ele é gerado, o que o bicho precisa para crescer, né, e ficar forte e fornecer, então, o que a gente depende, né, do leite, da carne e ovos, né. Então, a minha avó não reprimia. Eu podia pegar esse cavalo dela e... Ou seja, sabe-se lá tudo que o pobre do bicho tinha que passar comigo, porque eu pegava ele pela corda, então, pelo negócio que ia na boca, que eu não sei o nome dos negócios lá, dos apetrechos, né, que vão lá para prender no cavalo, enfim, né, eu pegava aquela corda e saía pela estrada fora. Se eu pudesse fazer isso assim, escrevendo, desenhando e tudo, né? Porque tá tudo muito claro na minha cabeça. Eu lembro de muita coisa, das coisinhas então que eu aprontava com um cavalo que era super manso e se sujeitava a interagir comigo lá. E daí depois, lógico, não só o cavalo, e sim das galinhas, da maneira como a gente brincava com as galinhas, né? Entrava nos galinheiros e tinha que procurar uma coisa que vocês vão rir. Mas a minha avó fazia a gente fazer aquilo. Tinha que conferir para ver se aquela galinha ou a outra iriam botar ovos. Tinha que botar o dedo no bumbum delas para conferir se tinha ovos. Daí, se a gente sabia se tinha um ovinho para sair, aí a gente não podia deixar as galinhas sair de dentro do galinheiro. Elas tinham que ficar lá dentro. Ou seja, tinha um controle dela lá. Não sei por que ela fazia isso. Hoje, quando a gente comenta a respeito, sempre é motivo de muitas gargalhadas, porque imagina, a pobrezinha do bicho, né? Tinha que ficar conferindo para ver se o ovo estava a caminho ou não. Ou se já tinha posto o ovo, né? Então ela fazia essa seleção. Riam o quanto que vocês quiserem deste momento, porque realmente, certamente, hoje ele é visto como uma coisa muito engraçada. Mas, gente, eu realmente não queria, assim, ter me estendido, já estou no meu 13º minuto. Eu quero fazer os meus vídeos de 10 minutos no máximo. Vamos ver se eu consigo, porque eu gosto muito, quando eu entro no embalo, eu gosto muito de conversar. As pessoas que têm contato comigo sabem. Então, eu vou agora, eu falei rapidamente, assim, só fiz um resuminho, né, da maneira como eu me comportava e das coisas que eu fazia. Um tiquinho assim de coisas que eu fazia na casa da minha avó paterna. Muita historinha legal vai vir aí, porque eu tenho muitas coisas para contar só dali, em torno da casa da minha avó paterna. E eu tenho muita saudade dela, ela já partiu faz muitos anos, mas eu tinha um carinho e um apreço muito grande por ela. Pelo fato, provavelmente, dela ter sido essa vovozona, assim, né? De deixar eu fazer tudo e não ficar me xingando e não dizer não faz isso, não faz aquilo e por aí vai. Tá bom, pessoal, vou fazer o próximo vídeo, espero que eu consiga também me contagiar com uma boa energia, que é o que eu mais do que nunca estou querendo fazer, que eu preciso, e eu sei que isso faz muito bem para todos nós. Tá joia? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.